Meus irmãos, a paz do Senhor, você vai estar assistindo agora a minha participação em uma palestra que foi realizada na Congregação e Alto da Esperança com o tema O Perigo das Redes Sociais. Eu espero que essa palestra fale ao seu coração. Quarta-feira, né, a gente não tem culto, então a gente vai tirar essa quarta-feira para trazer estudos aqui na congregação. Temos também o projeto Atos 2, né? A gente já publicou alguns projetos já nas redes sociais. O projeto Atos 2, que acontece nas terça-feira. É um projeto nos lares onde a gente louva ao Senhor e medita na palavra do Senhor, né? Preservando a comunhão e aprendendo mais de Deus. E também nós temos esse estudo. Esse estudo da última quarta-feira, a gente vai tentar sempre voltar ele para temáticas mais atuais. No Atos 2 a gente estuda mais sobre as doutrinas básicas, né, da Bíblia. E muitas das vezes a gente nasce num lar cristão, está ali sempre na escola bíblica, participando dos cultos, cresce dentro da igreja, às vezes vira obreiro, mas a pessoa não tem conhecimento da doutrina básica da Bíblia sobre salvação, sobre o Espírito Santo, sobre comunhão, sobre o que é o Evangelho. Então o projeto Atos 2 ele tem essa finalidade de mostrar o básico, né, da doutrina cristã. E esses estudos da quarta-feira a gente vai, durante o ano, tentar trabalhar essas temáticas mais atuais. Então, a temática escolhida dessa quarta-feira foi o perigo das redes sociais. Né, como já foi divulgado, a palestrante hoje vai ser a Alexia. E a Alexia já é uma amiga nossa, psicóloga, mulher de Deus, e estará aqui falando um pouco, né, sobre essa temática que é tão importante ser tratada nos nossos dias hoje, na nossa juventude. Então, pode vir para cá, Alexia. Eu queria tentar, dá para fazer até aquela primeira opção, até 8h30, depois a gente libera para algumas perguntas. Pronto. Alex vai tentar dar o estudo até 8h30. E depois nós vamos tirar uns minutos para quem quiser fazer perguntas. Não fique acanhado, não fique com vergonha. Pode fazer a pergunta aqui. Nós estamos aqui para aprender mesmo. Amém? Então eu peço, né, a compreensão de todos, que venhamos ter reverência, vamos prestar atenção. Né? Só se aprende, né, se a gente prestar atenção no assunto. Está sendo filmado ali, vai ser publicado no canal da Aljade. Eu creio que será uma noite de bênção. Amém? Entendido? Amém? Pronto. Com a palavra, Alex. Pai do Senhor, gente. Fico muito feliz, né, pelo convite que me foi feito. Em poder partilhar um pouquinho do conhecimento que o Senhor me proporcionou ter, né, com vocês. Certo? É muito bom e tem sido muito prazeroso compartilhar, porque eu falava para o Senhor, desde o início, antes mesmo de entrar na faculdade, eu falava para o Senhor que eu queria muito contribuir com a minha igreja, né? E aí o Senhor realmente tem aberto as portas para mim, a igreja tem aberto as portas para mim. E eu fico muito feliz por contribuir de alguma forma, né? De uma forma bem mais direta. Então, assim, eu vou tentar resumir tudo em 30 minutos. É muita coisa, mas vai dar certo, tá bom? E a gente vai separar os 30 minutos para perguntas, mas no decorrer da palestra, se vocês quiserem perguntar ou quiserem pedir para mim explicar alguma coisa que eu falei que não ficou tão compreensível, vocês podem levantar a mão, que eu dou a palavra a vocês, tá bom? Eu gosto de palestrar conversando. E quando a gente fala sobre o perigo das redes sociais, é muito comum já vir logo uma palavrinha na mente da gente. Algum conceito, alguma história, alguma situação que aconteceu. Né? De imediato, quando a gente já vê o perigo das redes sociais, sempre passa alguma coisa na nossa cabeça.
E geralmente, quando passa alguma coisa na cabeça da gente, é porque a gente já vivenciou aquilo ou a gente está vivenciando aquilo. Como assim, Alexia? O perigo nas redes sociais. Fala de quê? Baixa autoestima. Muito tempo de uso de redes sociais. Então, geralmente é algo que já está refletido em nós. Por isso que a gente tem que levar em consideração as primeiras palavrinhas que geralmente surgem em determinados contextos. Que geralmente é aquilo que está conceituando e está definindo a gente. Certo? E antes da gente iniciar, eu queria fazer uma pergunta para vocês refletirem e no final vocês responderem para vocês mesmos, né, se vocês conseguem trazer essa resposta de uma forma clara. Quem é você? Se você fosse colocar 10 qualidades suas e 10 defeitos seus, você conseguiria me dizer? Né, é para ficar essa perguntinha aí na mente de vocês. Tá certo? Porque quando se fala em rede social, a gente fala também na nossa socialização como pessoas. Em como estamos, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, né? Na forma como a gente vive. Então, assim, são coisas que estão presentes. Né? E quando se fala de rede social, de imediato a gente já pensa logo na dependência das redes sociais. Exatamente porque é algo que está muito presente, não é assim? Todo mundo já pensa logo no tempo em que passa nas redes sociais, principalmente no Instagram, né, que é uma plataforma que está sendo muito utilizada. E o uso contínuo dessas redes sociais, automaticamente elas acabam gerando em nós uma dependência realmente. Né? Por quê? Porque essas plataformas elas são movidas por algoritmo. Então, geralmente, essas plataformas elas já vêm no intuito de moldar, de editar e de mudar os nossos pensamentos e também os nossos comportamentos. Certo? Que é aí que entra o perigo. Porque nós somos produtos para as redes sociais. Né? Quando você vai olhar, para quem vai abrir a conta do Instagram, por exemplo, tem lá a frasinha, se conecte com seus amigos. O objetivo realmente é esse? De início até era me conectar com os meus amigos, né, as pessoas do meu convívio estarem ali participando daquilo que eu posto, daquilo que está acontecendo comigo. E hoje, quando você vai olhar, dentro do Instagram já tem aquela opçãozinha, né, de venda. Então, mudou totalmente o contexto daquilo que, a priori, era o objetivo das redes sociais. E quando você vai olhar o histórico realmente do surgimento das redes sociais, era exatamente isso. Era conectar você a pessoas, aos seus amigos. E a gente sabe que, infelizmente, não é assim. Acabou se banalizando de uma forma bem mais estruturada. Né? E a questão das redes sociais, ela se torna perigosa também porque ela dita como o nosso cérebro vai funcionar. Ela dita como ele vai se comportar. Porque ele interfere no nosso pensamento, nas nossas emoções, no nosso comportamento, na forma como a gente socializa e principalmente da forma como a gente vive. Então, interfere na nossa saúde mental e na nossa saúde física também. Certo? Por que você está dizendo isso, Alexia? Porque quando a gente vai falar de toda essa transformação que o cérebro ele passa, né, a gente está falando de pequenos esforços repetitivos que você faz e de uma pequena descarga de prazer que é depositada em você. Certo? Porque a partir do momento em que eu estou ali nas redes sociais, é porque eu tenho um objetivo em estar ali. E quando eu cumpro com esse objetivo, automaticamente são liberadas cargas de prazer em mim. Certo? Então, é uma coisa que a gente possa ficar atento, que é a famosa dopamina, né? É o hormôniozinho do prazer. Então, quanto mais conectado eu fico, mais prazer eu sinto. E a gente precisa ter cuidado, porque a dopamina ela está totalmente associada com a dependência. Então, é algo que vai acabar se tornando um ciclo vicioso ali para a gente. Certo? Pode passar. Aí o texto bíblico, para ser mais rápido, eu coloquei, né? Romanos 12:12, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Lembre disso, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Certo? Pode passar. O impacto nas redes sociais
no cérebro humano, como eu falei, ele é muito similar a uma pessoa, né, que é usuária de álcool e drogas. Porque o que acontece? Tem todo um sistema. No decorrer da palestra, a gente vai entender sobre isso. Certo? Porque quando eu estou nas redes sociais, eu estou em busca de algo. Eu posto uma foto, eu posto um vídeo, eu posto um Reels, é porque eu quero algo em troca. Então, eu estou me comportando de uma forma que eu quero sofrer uma consequência. Tem gente que diz assim, eu posto foto só por postar. Eu não tenho segundas intenções. Mas nunca é assim. Porque só o fato de eu baixar um aplicativo no meu celular e automaticamente eu já começar a praticar ali aquele serviço que me é oferecido, é porque eu tenho um objetivo. Certo? E aqui o que é que diz? A gente é aquilo que pensa. A partir daquilo que eu penso, eu crio a minha realidade. O nosso cérebro, ele tem total autonomia, está totalmente ligado com aquilo que nós fazemos. Por quê, Alex? Porque a gente se constitui como pessoas baseado naquilo que a gente experiencia e naquilo que a gente vive. Tem uma pesquisa que fala que nós somos a média de 5 pessoas que convivem com a gente. Então, pense aí em 5 pessoas que estão com vocês sempre. E parem para observar se vocês já não conseguiram, já não aprenderam a viver de acordo com alguns comportamentos dessas pessoas. Pessoas dizem que quando casa, a gente copia muito o comportamento do marido ou da esposa, né? Está aqui a Mônica concordando que é. Então, assim, geralmente a gente realmente vai copiando o comportamento. Quando você vai observar o crescimento de uma criança, você vai ver que aquela criança ela puxa muitas características dos pais. Tem a questão genética aí? Tem, mas também tem a questão social, que é a forma como aquela criança vive, o contexto que aquela criança vive. Então, tudo aquilo ali vai trazer para ela uma identidade. Né? Só que a identidade que é formada nela é a partir daquilo que ela interpreta da realidade dela. Por isso que eu botei aqui, a partir daquilo que eu penso, eu crio a minha realidade. Mas o que isso tem a ver com redes sociais? Exatamente pelo que eu falei no início. Porque se eu tenho uma rede social, eu tenho um objetivo com isso. E geralmente as redes sociais, elas tomam o nosso tempo. As pesquisas comprovam que a gente passa de 4 a 7 horas em rede social. Então, quase 7 horas, imagina aí, é quase 8 horas de trabalho. Né? Então, são as pesquisas que mostram, porque realmente existe um mundo antes da pandemia, existe um mundo pós-pandemia. E esse mundo pós-pandemia está cada vez mais conectado com as redes sociais. Hoje tudo é muito fácil. Né? Hoje você consegue fazer compra no mercantil por um aplicativo. Então, cada dia que passa, a rede social ela está com esse objetivo de realmente te conectar mais ainda e te fazer estar mais presente ainda para que você possa se manter usuário e se tornar dependente daquela rede social. E as pessoas, baseadas naquilo que elas pensam, elas acabam refletindo nas atitudes delas. E as redes sociais, elas nos configuram muitas vezes. Né? Então, eu tenho que parar para observar em que eu estou baseando a minha realidade. Por que eu digo isso? Porque as redes sociais, elas estabelecem padrões para a gente, não é assim? Quem concorda? Ela estabelece padrões para a gente, né? Então, assim, eu preciso refletir se aquilo que eu penso está adequado com aquilo que eu posto, com aquilo que eu vejo, e se a minha realidade está baseada nisso. Certo? Por que eu estou trazendo tudo isso, todo esse contexto? Para a gente entender que a questão das redes sociais, elas têm uns perfis de pessoas que geralmente acessam as redes sociais. E quando uma pessoa ela tem constância em acessar a rede social, é porque muitas vezes, né, a maioria dessas pessoas, elas sofrem de baixa autoestima, são pessoas que têm algum tipo de deficiência em carência emocional, são aquelas pessoas que sofrem de algum tipo de transtorno, né? Seja ansiedade, seja depressão, bipolaridade, seja lá o que for. Geralmente tem pessoas que buscam as redes sociais para tentar fugir de vazios existenciais, de vazios que ela tem. Porque geralmente são pessoas que se sentem desmotivadas, que se sentem deprimidas e estão lá. Alexa, mas eu não me sinto assim, eu vou para a rede social porque eu quero. E realmente existem pessoas que vão para as redes sociais simplesmente por um desejo, mas que por trás desse desejo sempre tem algo.
E esse algo que a gente, às vezes, tem que observar, certo? Como é que eu estou constituindo a minha base? A minha realidade, ela está baseada em quê? É naquilo que eu vejo? É naquilo que eu penso? Qual é a influência que o sistema lá fora está sofrendo em cima de mim, nas minhas emoções? Né? E aqui também diz, ó, nós fazemos escolhas para o nosso bem e para o nosso mal. Então, é baseado na realidade que eu estou vivenciando que eu faço escolhas para o meu bem ou para o meu mal. Certo? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a rede social ela vai ditar, ela vai editar, ela vai conceituar e vai roubar a sua identidade. Quantas pessoas já não viram determinados padrões nas redes sociais e ficaram se perguntando, poxa vida, mas meu cabelo é diferente, né? Eu queria ter essa roupa, eu queria agir assim, eu queria ter esse corpo, eu queria ter essa vida. Né? Então, assim, é muito comum. E são essas coisas que vão trazendo vazios para a gente e que vão fazendo com que a gente busque cada dia mais querer se preencher de algo. E que a gente precisa estar sempre em alerta para tentar entender isso. Porque muitas vezes nos autoagredimos por não termos um conhecimento adequado sobre nós mesmos. Como eu falei, as redes sociais, elas roubam a nossa identidade. Por isso o questionamento do início, você sabe quem você é? Se você conseguisse me trazer 10 qualidades e 10 defeitos seus, você traria para mim? Em menos de 5 minutos, sem pensar? Não é fácil, né? Eu digo isso porque eu recebo pessoas semanalmente na clínica e eu pergunto, me conceitue você, e a pessoa nunca sabe. Geralmente o que conceitua ela são os problemas, é aquela ansiedade, é aquela situação que está ali envolvendo ela de uma forma que fez com que ela buscasse ajuda profissional. Né? E as redes sociais, ela está totalmente ligada com o autoconhecimento. Porque eu vou vendo a realidade de muitas pessoas e eu acabo me afastando de mim. Aí muitas vezes eu não sei do que eu realmente gosto. Porque eu vou me basear por aquilo que a rede social me traz. Eu não sei o que eu não gosto, eu não sei quais são as minhas preferências. Eu não sei fazer escolhas que vão me fazer bem ou me fazer mal, não sei. Por conta de quê? Por conta dos padrões que são estabelecidos para mim. E são exatamente esses padrões que vão me trazer determinados prazeres quando eu não me conheço. Então, eu acabo me autoagredindo por isso. Em que sentido? Muitas vezes se permitindo sentir coisas que nos fazem mal, não tendo uma compreensão realmente daquilo que me edifica, daquilo que me faz bem. Né? Vamos citar aqui um exemplo. Quando você posta uma foto nas redes sociais, automaticamente vai te gerar uma demanda. Que demanda é essa? A expectativa de receber uma curtida, de receber um comentário, um compartilhamento naquela postagem que você fez. E aí, quando você não recebe curtida, o que acontece? É ruim, né? A gente se frustra. E são exatamente os pontapés iniciais para a gente acabar se transformando aí em um contexto de ansiedade, depressão, de inúmeras outras coisas. Né? Então, assim, são pontapés, são gatilhos, porque, como eu falei, vocês são produtos, nós somos produtos. Né? E as plataformas digitais querem usar a nossa vida para simplesmente fazerem com que o sistema deles cresça. Né? Como se nós fôssemos massa de manobra. Eles querem ditar e editar padrões para que a gente se encaixe neles. A gente sabe que não é bem assim, né? Não para nós cristãos. E assim, todos esses estímulos, eles acabam dificultando a nossa vida, porque as redes sociais, elas trazem muitos prejuízos. A gente vai ver isso daqui a pouco também. Não só no sentido espiritual, mas também no sentido físico e principalmente no sentido cognitivo. Porque existe uma indução muito forte nos estímulos que as redes sociais trazem para a gente. Certo? Então, assim, elas vão afetando aos poucos. Como eu falei, ela está muito associada com a dependência, a questão do prazer que a gente sente. Né? Você pode prestar atenção, ó, não sei se já aconteceu com vocês, mas eu, entre um paciente e outro, às vezes, eu estou lá nas redes sociais, às vezes eu estou tão cansada, mentalmente, fisicamente, que eu vou lá, pego o celular, entro nas redes sociais e quando eu vou ver, já passou 40 minutos. Porque assim, eu fico tão cansada que às vezes eu quero sentir um pouquinho de prazer. Aí eu vou para onde? Para as redes sociais.
Né? Então, essas cargas que são liberadas de prazer na gente são liberadas em altas cargas. Então, elas acabam fazendo com que a gente fique totalmente dependente. Né? Pode passar. E é tão interessante que as redes sociais elas são um paradoxo. Né? Se, por um lado, ela tem seus pontos positivos, por outro lado, ela também tem seus pontos negativos. Né? Tem muita gente que, por exemplo, prefere dizer assim, estou nas redes sociais, estou conectado, posso ficar em casa, posso ficar sozinho, não preciso estar conectado pessoalmente com ninguém. Né? Eu ouço muito isso. Então, assim, afasta afetivamente as pessoas. E elas vão se tornando cada vez mais apáticas. Pessoas totalmente, vamos usar um termo bem comum, frias. Totalmente apáticas. Né? Não tem mais empatia, não tem mais um sentimento ali para elas demonstrar, para elas irem de acordo com o que elas estão vivenciando. Então, vão se tornando pessoas apáticas. Né? E as redes sociais, elas criam uma dependência tão grande na gente, que elas, quando a gente está longe da rede social, até mesmo do celular, só em um celular já está longe, já causa em nós uma variação de sentimentos. Existe a síndrome do toque fantasma. Quem foi que nunca estava com o celular no bolso e sentiu o celular vibrando achando que estava tocando? Achando que tinha alguém ligando? Quem foi que nunca achou que o celular estava tocando e não estava? Quem foi que nunca achou que a mensagem estava chegando e não estava? Não é? Então, é a síndrome do toque fantasma. Então, se você tiver isso, então, muito cuidado. Que já está perigoso. Um perigo. As redes sociais são permeadas por algoritmos, ou seja, são padrões que eles vão estabelecer para que a gente possa estar de acordo e ser ditados por eles. Né? E de todos os tipos que são capazes não só de padronizar, mas até mesmo prever os padrões comportamentais dos usuários e ditá-los. Como a gente vem falando desde o início, as redes sociais ela têm esse objetivo, né, de realmente padronizar certas coisas. Então, ela tem um relacionamento muito negativo com o autoconhecimento e com a autoestima. Porque a nossa autoestima, ela é o termômetro do nosso bem-estar. Né? E não existe nenhum estudo que comprove que as redes sociais elas são positivas para a autoestima. Nenhuma. Elas só distorcem a sua autoimagem, distorcem o seu autoconhecimento e fazem com que você fique cada vez mais frustrado. Vamos lá para um exemplo. Digamos que duas pessoas foram para um determinado casamento. Aí uma postou uma foto nesse casamento, só teve 10 curtidas. A outra pessoa estava nesse mesmo casamento, mas teve 300, 400 curtidas. Automaticamente, quando eu vejo, já vou me comparar, não é? Poxa vida, estava tão bonita, tão arrumado, será que fulano estava mais bonito do que eu? Porque ele tirou 300 curtidas e eu não tirei? Será que eu não sou tão amado como essa pessoa é? Né? O que estava de errado em mim? Será que era a minha roupa que não estava legal? Será que era o meu cabelo que não estava legal? Automaticamente a gente já começa a se comparar. Não é assim? A gente já vai se perguntando e se questionando sobre você, sobre seus gostos, sobre aquilo que você quer fazer, sobre aquilo que você fez, e você começa a se editar baseado naquilo que você está vendo. Então aí já entra outro perigo. Né? O nosso cérebro ele foi feito para se comparar. Isso é normal. Porque é o meu cérebro que vai me dar o discernimento sobre o que é certo e sobre o que é errado. O perigo é quando eu preciso me mascarar, quando eu preciso me editar para me encaixar em determinados padrões. Então, isso é normal. Você dizer para uma pessoa não se comparar é igual você dizer para uma pessoa que está com fome para ela não comer. É impossível de acontecer. Automaticamente, a gente já vai se preparar. E elas vão, de uma certa forma, alterando nossos comportamentos exatamente pelos algoritmos que aparecem. Os algoritmos são padrões que têm que ser estabelecidos e que têm que ser obedecidos. Então, quando eu não me encaixo, eu automaticamente não me sinto aceito. Aí já vai outra frustração, já vai outro mal-estar. E elas, como eu falei, elas apresentam recompensas muito rápidas por esforço muito baixo. Né? Como eu falei, tem pessoas que às vezes precisam estar nas redes sociais para sentirem prazer. E isso não é tão incomum. Eu trabalhei em escolas e tinha situações de crianças que não queriam ir para a aula. As professoras já diziam logo, é porque não quer estudar. Mas não, era abstinência de rede social.
Tinha criança que ia, que chorava, que gritava, que se esperneava, que se jogava no chão porque não queria ir para a aula. E aí, quando a mãe ia buscar a criança e trazia ela para casa, que entregava o celular, a criança ficava calma. Então, assim, era uma abstinência que ela estava sofrendo, muito grande. E que o cognitivo dela já estava sofrendo. Né? E aí, quando a gente já tem aí a síndrome do toque fantasma, já é também um sintoma de abstinência. Porque a rede social está longe, o celular está longe. Então, aquilo ali vai me trazer um mal-estar. Pode passar. Estudos comprovam que só em um celular estar próximo da pessoa já traz problemas de cognição. Você pode observar. Quando a gente está lá estudando alguma coisa, se o celular estiver perto, hora ou outra a gente olha para o celular. Não é assim? É desse jeito. A gente está lá estudando, lendo a Bíblia, está aqui no computador fazendo alguma coisa. Se o celular estiver perto, você perde a concentração muito rápido. E para você voltar a se concentrar, demora aí de 23 minutos a 30 minutos para você voltar de novo. Então, assim, é um ciclo que pode não se acabar mais, né? Porque o celular ele vai te distrair. É tanto que não é saudável. Tem pessoas que dormem com o celular debaixo do travesseiro, né? O que acontece? O nosso corpo, ele pode até descansar, mas se o celular estiver perto, a minha mente não descansa. Porque ele vai estar em estado de alerta sempre. Achar que alguém vai ligar, que vai chegar uma mensagem, que eu vou precisar ver, vai chegar uma notificação do Instagram, do Facebook. Então, isso já faz o teu celular ficar em alerta. O teu cérebro ficar em alerta. Então, isso vai te gerando inúmeras situações que vão te prejudicar. Por exemplo, quem foi que nunca, quando estava dormindo, deu um espasmozinho assim? Chutou a perna, o braço. Nunca passaram por isso? Todo mundo já passou por isso, né? E eu também. A gente dá um chute no vento, né? E a gente se acorda assustado. Isso aí é porque o nosso corpo, ele descansa, mas o cérebro não. Então, é como se o corpo não tivesse conectado com o teu cérebro ali. Certo? Ficar muito tempo em rede social também vai te prejudicar a dormir. Porque você recebe tanta informação e você não filtra nada, porque a rede social ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que o teu cérebro ele atrofie. É como se tu não conseguisse desenvolver mais nada, como se tu não conseguisse trabalhar a tua atenção de jeito nenhum. Porque tu vai receber informação demais e vai ficar difícil para o teu cérebro comportar tanta informação. E aí você não filtra, você simplesmente vê, recebe, sente o prazer, sente o prazer, sente o prazer e pronto. E é isso que você quer saber. Porque é um ciclo vicioso. Quanto mais prazer eu sinto, mais eu quero. E aí o que acontece? Vocês já pararam para pensar, né? Para quem aí, por exemplo, tem insônia, não consegue dormir logo, às vezes demorar a dormir, que a gente fica pensando um bocado de coisa, não é? Antes de dormir, passa tantas imagens, tantas situações na cabeça da gente, não é? Vocês já pararam para pensar quantas palavras vocês pensam por minuto? Alguém saberia me dizer? Um chute. Quantas palavras a gente pensa por minuto? Quem foi que já sentiu sono quando estava lendo? A Mônica já sentiu sono. Várias pessoas sentem sono quando estão lendo, né? Principalmente a Bíblia. A gente fica logo assim, oh meu Deus do céu, eu estou tão frio espiritualmente que nem a Bíblia eu não quero mais ler, né? Já está dormindo? Pois é. Todo mundo passa por isso, né? Quantas palavras vocês acham que vocês pensam por minuto? Um chute. Mais. Mais de 300. Quanto? Não, mais. 1000. Vocês pensam 1000 palavras por minuto. Aí quando você para você ler a Bíblia ou ler algum livro, antes de dormir dá logo um sono, né? Por quê? Porque o teu cérebro ele para e tu vai focar só naquilo ali. O teu cérebro ele para de rodar tanto e foca. Por isso que tu sente sono. Mas como assim, Alex?
O fato de você passar o dia nas redes sociais vai prejudicar que seja criado melatonina em você. O que é melatonina? O hormônio do sono. Então, isso vai dificultar para você dormir. E aí, você vai ficar pensando, e pensando, e pensando, e pensando, e pensando, e pensando. Muita coisa não vai chegar a conclusão nenhuma. E aí vai prejudicar o teu sono, aí tu vai passar a noite tendo espasmos. São os movimentos involuntários, né? Da perna mexendo, o braço mexendo. Vai passar a noite sonhando coisas, exatamente porque o celular está bem ali pertinho. E aí ele deixa o teu cérebro em estado de alerta. Né? E quando eu fico muito tempo em rede social também, dentro de todo esse contexto, quando eu não durmo, eu costumo dizer para as pessoas que você quer viver muito, você quer ter saúde, durma. Esse é o segredo da vida. Durma. Mas durma direito. Né? E aí, como o celular, ele prejudica com que seja criado melatonina na gente, o que acontece? Quem foi que nunca acordou cansado? Pensou assim, eu passei a noite no celular, fui dormir tarde e acordei cansado, com dor de cabeça, estressado. Quem não? Todo mundo já fez isso. Parece que não dormiu. Exatamente. Por quê? Porque exatamente as redes sociais, elas dão tanto prazer a gente que eu posso estar cansado, mas eu quero sentir aquele prazer. Aí, da hora de dormir, eu não durmo. Aí, o que acontece? Tudo em nós é hormônio, gente. O meu hormônio do sono está lá, a melatonina precisando com que eu gaste aquela melatonina todinha. Aí, quando eu acordo, o hormônio cortisol está lá em cima, que é o hormônio do estresse. Aí, eu acordo com dor de cabeça, cansado, achando que eu não dormi, que a noite foi péssima. Por causa de quê? Do celular. Por causa da luz do celular. E aí isso vai fazer o quê? Com que eu desenvolva ansiedade, com que eu desenvolva depressão, com que eu desenvolva a falta de atenção e inúmeras outras coisas. Né? Se a gente for puxar aqui, realmente muitos prejuízos que te trazem, né? Insônia, vários tipos de doenças. Por isso que eu digo que você deve dormir, mas tem que dormir direito. Né? E aí quando eu realmente estou dependente daqui demais, muita coisa fica difícil, porque aí vai dificultar as minhas memórias. Uma pessoa que passa muito tempo em rede social, ela tem dificuldade de memorizar as coisas. Porque quando eu estou dormindo, é o tempo em que o meu cérebro ele descansa, mas é o tempo em que ele vai, como é que eu posso dizer, formalizar tudo aquilo que eu formei naquele dia, todas as memórias, as informações. Aí, se eu não durmo, isso não vai acontecer. É igual um bebê que mesmo quando nasce, ele passa todo dormindo, porque ele precisa de muita informação para ele se constituir. De muita informação, por isso que ele dorme muito. Né? E aí, com o tempo, a gente vai envelhecendo, vai diminuindo o tempo que a gente precisa dormir, que é o tempo que a gente tem menos informações para concretizar. Né? Mas quando você não dorme bem, vai prejudicar em tudo que você estiver fazendo. Vai atrapalhar no trabalho, na sua tomada de decisões. Por isso que tem muita gente que às vezes age por impulso. Então, o emocional está abalado, né? Por conta, às vezes, de noites mal dormidas, enfim, de todo esse contexto que a gente já vem falando. Certo? Pode passar. Causas e perfis das pessoas dependentes de redes sociais. Entre as causas mais conhecidas da dependência das redes sociais se encontra a baixa autoestima, como a gente já vem falando, né? A insatisfação pessoal, a depressão ou a hiperatividade. Inclusive a falta de afeto, carência, que muitas vezes os adolescentes tentam preencher com os famosos likes, né, as curtidas. De fato, muitos jovens os procuram quase compulsivamente para experimentar. Tem uma coisa que eu acho interessante para a gente entender. Nós temos o nosso ser espiritual, temos o nosso ser emocional e nós temos o nosso físico, nossa carne, que é isso aqui. Como é que eu vou tratar uma questão emocional? Vou tratar com psicólogo, né? Eu vou tratar as minhas emoções. Como é que eu trato uma questão espiritual? Lendo a Bíblia, estudando, né? Orando, buscando a Deus. Como é que eu vou tratar uma questão física? Indo no médico, fazendo atividade física, com alimentação saudável. Né? E tem algo que é muito interessante a gente entender. Deus colocou no espírito do homem o senso de eternidade. Então, aqui na Terra, a gente nunca vai conseguir se preencher com nada. O homem, ele vive nessa busca inconstante de sentir prazer, de sentir felicidade, de querer algo bom, sempre. Mas isso nunca vai se satisfazer, só vai se satisfazer quando todo mundo for para o céu, quando a igreja for arrebatada. Aí sim.
Aí o nosso senso de eternidade vai se satisfazer em Cristo. E essa busca constante por um sentido da vida, por encontrar uma satisfação pessoal, é que faz que muitas das vezes as nossas ideias se baguncem. Porque o meu espírito ele foi feito para me conectar com Deus. Ele foi feito para me conectar com o ser divino. Se o meu espírito não está bem alimentado, eu vou me voltar para as coisas erradas. Por isso é que quando uma pessoa sai da igreja, muitas vezes começa a beber, começa a fumar, começa a fazer coisas que antes não fazia. Exatamente por quê? Porque o espírito dela está tão fraco que ele está procurando um Deus para ele se conectar. E aí vem a ideia dos vícios. E a rede social é da mesma forma. E isso está altamente associado com o meu autoconceito e com a minha identidade. E com a minha realidade também. Então, qual é a base que eu estou dando para a minha realidade? Porque muitas vezes a gente foge dessa realidade e vive muito na imaginação. Aí fica se imaginando com determinados padrões que a gente vê nas redes sociais, né, com coisas que são ali idealizadas para a gente. Quem nunca, por exemplo, falou uma coisa com alguém quando viu a rede social estava trazendo um anúncio a respeito daquilo, sem você nunca ter pesquisado? Sem você nunca ter procurado? Porque existem sistemas de voz no celular. Para que as redes sociais, as plataformas se conectem com a gente e eles possam trazer aquilo que te traz algum tipo de interesse. Exatamente porque eles querem descobrir o teu interesse. Para que eles possam estar conectados e te fazer estar cada vez mais conectado a eles. Então, isso vai fazer com que você estabeleça padrões baseados em referências externas. A Bíblia diz que só um pouquinho de fermento leveda toda a massa. É só um pouquinho. E às vezes, por aquilo que eu me referencio nas redes sociais, por aquilo que eu me baseio nas redes sociais, eu fico me editando, fico fazendo recortes de mim mesma. Porque eu quero me encaixar naqueles padrões. E a questão da identidade é algo muito sério, porque a gente precisa ter ela bem estabelecida, a gente precisa ter ela bem firmada. Então, quando eu não tenho essa minha identidade bem firmada, eu vou realmente buscar isso lá fora. Eu vou realmente tentar encontrar alguém lá fora que venha satisfazer esse desejo emocional que eu tenho. E tem muitas pessoas que sofrem de autoestima, que sofrem de problemas de carência e vão para as redes sociais tentar saciar todo esse desejo, que só pode ser saciado, entre aspas, quando você trabalha e produz o autoconhecimento. Enquanto você não souber quem você é, você vai permitir que pessoas lá fora te definam. Você vai permitir que as redes sociais te definam, te conceituem, digam quem você é e digam o que você tem que fazer. Então, é algo que a gente tem que ter muito cuidado. A gente realmente tem que gerar em nós um autoconhecimento para que a gente possa agir de determinadas formas em determinados fatores. Eu preciso ir de encontro realmente com a minha realidade. Eu preciso trazer uma base para a minha realidade. A minha realidade está baseada em que padrão? Naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu estou pensando, naquilo que eu acho que é certo ou naquilo que eu acho que é errado. Então, são coisas que a gente, às vezes, tem que parar para pensar. E, às vezes, a gente se permite realmente figurar por coisas lá fora, né? Pelo que aparece para a gente, pelo que está ali mais em evidência. E elas podem ser, sim, um meio de fuga até para a gente, quando está no momento de solidão, no momento triste, em busca de rede social. Para poder se conectar com alguma coisa e trazer essa satisfação que a gente tem. E aí, como eu falei, vai gerando estresse, vai gerando mal-estar, vai desenvolvendo ansiedade, vai desenvolvendo depressão. Então, assim, eu preciso colocar em pauta o que é que para mim está ali. Vício e hábito são duas coisas que estão na mesma região do meu cérebro. O vício, geralmente, ele está associado a algo negativo. O hábito já está associado a algo positivo. Então, onde é que as redes sociais se encaixam em mim, na minha vida? Então você está dizendo que com rede social pode se tornar um hábito. Ela pode se tornar um hábito mais de forma benéfica, que possa trazer coisas boas para ti. E te trazer um certo equilíbrio. Não para que você use de forma totalmente errada e que você use aquilo ali para te satisfazer de alguma forma. Porque as redes sociais só te trazem padrão. E você passar muito tempo em rede social significa o quê? Que você não tem controle emocional. Que você não tem controle sobre o seu tempo, que você não tem controle sobre você mesma.
que você passa o tempo inteiro ali acessando aquela rede social em busca de alguma coisa, é porque você não tem o seu autoconhecimento e não tem o seu autocontrole. Eu espero que esteja fazendo sentido para vocês. Alguém tem uma pergunta até agora? Está sendo compreensível? Tá, né? As perguntas? O outro microfone. Boa noite a todos. Eu trabalho com redes sociais, né? Que eu tenho uma loja virtual. E uma das coisas que você falou, eu queria até tirar essa dúvida, porque eu passei um período que eu não estava conseguindo descansar. Meu corpo descansava, mas a minha mente era a mil. Eu acordava super cansada, né? E eu não conseguia conciliar. E uma das coisas que eu observei é que nesse período eu comecei a ter déficit de atenção. E eu lembro que eu falei até para o Kaique que eu tinha que perguntar o que é que eu poderia fazer para ou dar um freio nesse déficit de atenção ou tratar, né? Porque se eu pudesse, eu teria um limite-chave para as redes sociais, mas infelizmente, por eu ter uma rotina de vendas, eu não consigo ter esse domínio ainda, né? Mas eu percebo que isso me atrapalha muito na questão de memorizar a Bíblia, de dar atenção, até mesmo se eu tiver 3 ou 4 clientes, eu só consigo dar atenção no máximo 2. E eu tenho percebido um déficit bastante em mim, né? E eu acredito que tenha jovens aqui que com certeza estão passando por isso. O que que você aconselharia nesse caso? É necessário estabelecer rotina, estabelecer horários em específicos. Por quê? Porque eu preciso respeitar o meu limite e eu preciso respeitar os limites da minha mente. No sentido de que eu tenho que estabelecer aquele descanso, né? Eu não posso estar a todo momento me configurando como a vendedora da loja, como alguém que tem que estar ali sempre postando algo. Os algoritmos, eles não estão ao nosso favor. Então, realmente, para quem vende, para quem tem uma loja virtual e quem usa das redes sociais, para isso, realmente tem uma probabilidade muito grande de sofrer esse tipo de coisa e precisa estar de acordo com os algoritmos do Instagram, né? O fato de ter acordado assim foi porque, assim, o que acontece? Quando a gente tem o hábito de passar muito tempo em rede social, são liberados cortisol no nosso corpo, que é o estresse. Então, você não vai dormir, que foi exatamente o que aconteceu contigo, né? E aí, o estresse, esse alto nível de cortisol que foi liberado no teu corpo, ele vai fazer com que tu fique lembrando direto daquela tua listinha de tarefas, das responsabilidades que você tem, de metas que você tem que cumprir. Tudo isso é estresse e, consequentemente, uma ansiedade. Agora, eu preciso estabelecer padrão, porque enquanto eu não estabelecer padrão e não respeitar o meu limite, em algum momento vai ser cobrado de mim. E aí ele vai ser cobrado de que forma? Com uma ansiedade, né? Com uma tristeza muito profunda. Enfim, são inúmeras possibilidades. Primeiro, estabelecer horário, estabelecer uma rotina, muito cuidado com a alimentação, retirar a cafeína totalmente. Se for para tomar cafezinho de manhã, um pouquinho de café, ok. Porque o que acontece? O café, ele vai fazer com que o teu cortisol está lá em cima quando tu acorda, que é o hormônio do estresse. E aí o teu hormônio da felicidade está lá embaixo, que é o mesmo hormônio do sono. Então está em desequilíbrio. E o que eu preciso fazer? Equilibrar. E aí eu preciso de uma alimentação altamente saudável para que eu possa ter um dia tranquilo. E às vezes tomar café de manhã não ajuda tanto, para quem tem uma rotina muito cansativa, porque é cafeína. Então, tanto o café como o açúcar, eles vão te deixar ligado no 220. É cortisol, é estresse, que está sendo aumentado. Então, cuidar da alimentação. Se alimentar a cada 3 horas é importante. Muita água, o básico. Fazer uma caminhada, né? E estabelecer realmente padrões. Tem um horário para você estar na rede social,
ter um horário para você fazer algo por você e ter um momento de você ter o seu descanso e esquecer de rede social. Primeira coisa que às vezes a gente orienta é separar o celular pessoal do celular profissional. Então tem que deixar de lado, né? Estabeleça um limite. Eu sou péssima com rede social, com tecnologia, eu não entendo nada. Qual pessoa me dizendo, eu não sei. Mas esses dias eu estava olhando as configurações do Instagram e eles agora te mandam um lembrete quando você ativa que você passou tanto tempo no Instagram. E aí realmente eu já estabeleci um limite para mim. E aí quando eu chego nesse limite, o Instagram já manda mensagem para mim, ó, tá na hora de fechar o aplicativo, então eu fecho. Então estabeleça esse limite para você também. Tem hora de postar, tem hora de responder cliente, tem hora de deixar de lado. Já desativei todas as notificações, porque a gente fica com aquele senso de responsabilidade, eu tenho que responder. Eu tenho que dizer o preço do produto, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Né? E aí você permite que a rede social e que o seu trabalho conceitue você. Dite como você tem que se comportar. Então, é realmente fazer essa separação. Tem um tempo de trabalhar e tem um tempo para mim. É começar separando, cuidando da alimentação. Buscando dormir 8 horas, de 7 a 8 horas de sono, direitinho. Né? Não menos que isso. Se afastar do celular de 2 a 3 horas antes de dormir. Né? E se for para jantar, 2 a 3 horas antes de dormir também. Nada muito pesado, para não fazer com que o teu corpo trabalhe muito durante a noite. Né? E são coisinhas básicas que a gente vai fazendo que vai ajudando a gente a ter mais qualidade de vida. Né? Mais alguma coisa? Gente, quem é que tem mais perguntas? Eu levo o microfone. Ah, então. É porque assim. É porque assim, a minha rotina de estudo, eu estudo para concurso. O horário melhor para eu estudar é de madrugada. Certo que pela manhã eu reviso, mas não é aquele foco todo como pela madrugada, que todo mundo está dormindo. O que é que acontece? Quando dá umas 10 e pouco para 11 horas, eu faço 1 litro de café. Aí só quando está tudo pronto, eu já bebo logo 5 xícaras, para eu me manter acordada na madrugada, né? Eu fico até umas 3h30 para 4 horas da madrugada estudando. Só que aí tudo ok, eu pego o conteúdo e no máximo eu tenho 3 a 4 horas de sono. Bem pouco. Só que eu percebo que nesses últimos dias eu estou andando muito ansiosa. Porque assim, hoje é 6, eu já me preocupo na terça que vem o que é que vai acontecer com a minha vida. E eu percebo que eu ando muito estressada. Qualquer coisinha me estressa. Aí eu queria saber com você. Eu sei que está tudo errado aqui comigo, mas o que é que eu posso fazer para ajeitar aí um pouco a minha vida para eu não errar mais, né? Tu já fez algum simulado do concurso? Já. E tu já viu o percentual de respostas que tu consegue acertar? Já. Tá no padrão? É, mais ou menos. Sim. O mais é o nervosismo. Eu fico Sim. bastante ansiosa. Sim, são consequências. O que acontece? Tu tá só trazendo mais prejuízo ainda para ti. E aí, se tu não passar, tu vai se culpar. Tu vai se frustrar. Né? Exatamente. Exatamente porque a ansiedade já está trabalhando. Já está dando indício que ela está aí. Então, assim, quando se fala de sono, ele tem as etapas do sono. Agora, o correto é porque não é a minha área, mas é você entender o que é melhor para você no sentido de sono. Quantas horas da noite você tem que dormir. Tem um aplicativo assim, na internet, você tem que olhar o seu cronotipo. Que é a hora que você tem que dormir, a hora que você tem que acordar. Quantas horas por noite você tem que dormir. E é interessante que todo mundo saiba como é e pesquise sobre. Então, assim, é como eu falei anteriormente, você não dorme, então automaticamente as memórias e as informações não vão se concentrar no seu cérebro, porque você não está dormindo. Então, assim, tu começar a sentir ansiedade é porque já é um fator aí de estresse. Né? Vou citar um exemplo. Conheço uma pessoa que estudou para fazer um concurso, assim, deu a vida. E no dia da prova, a dor que ele sentiu na nuca foi tão insuportável que ele quase não conseguiu terminar a prova.
por um estresse muito grande que ele sofreu ali. Ele estava bem, estudou um ano inteiro para fazer o concurso, mas no dia da prova sentiu a dor insuportável. E aí na semana seguinte foi diagnosticado com ansiedade e estava tomando remédio. Então, assim, você está trazendo mais prejuízo ainda para a sua saúde, porque você está colocando em risco a sua atenção, o seu hiperfoco, que no dia da prova pode te trazer um prejuízo muito grande, ou até mesmo antes. Pode te trazer isso. O teu hiperfoco, a tua questão da atenção já está tão atrapalhada que até a tua noite de sono já está totalmente bagunçada. Tem pessoas que realmente funcionam mais à noite do que durante o dia? Tem, eu sou uma. Prefiro estudar mais à noite. Mas você está colocando em risco a sua saúde e também até a sua aprovação. Porque no momento pode estar até tudo ok, não é da noite para o dia que as coisas vão acontecer, é no decorrer do tempo. E principalmente momentos antes da prova, tu vai sentir um nervosismo maior, tu vai sentir uma pressão maior. Então pode ser um estopim. Então, assim, regularize primeiro sua noite de sono, porque tem a hora certa do sono colocar todas aquelas informações do nosso cérebro. Tem a hora certa dele trabalhar e fixar, porque é durante o momento que eu estou dormindo que as informações vão se concentrar em mim para eu poder lembrar do que eu fiz, né, de informações que eu estudei no dia anterior. Então, assim, é algo que é importante, você tem que ver. A cafeína, tu está social destruindo. Porque tu está destruindo tua saúde e está trazendo só mais e mais e mais estresse para ti. Então, tu não vai ter uma boa qualidade nas respostas das tuas provas, não vai ter uma boa qualidade de estudo, né? E principalmente, sua qualidade de saúde mental está sendo colocada em risco. Porque a gente não tem que ver só a questão do concurso aí, eu tenho que ver também a minha saúde. Por que o concurso ele tem que ter tanta prioridade do que a minha saúde? Entendeu? Então, assim, geralmente tem situações que acontecem a longo prazo. Então, regule seu horário de sono, porque isso não é saudável. Você está colocando em risco todas as informações que você está buscando durante todo um dia e busque ter uma alimentaçãozinha saudável. Acorde de manhã, tome um café não, Deus defenda. Tome aí um copinho de leite, uma saladinha de fruta, que vai ajudar a regularizar o teu emocional. Café antes de dormir não faz bem. Porque é o que acontece? Ó. Tu pode até estar dormindo porque o teu corpo está cansado. Tu dorme porque tu está cansada. Então, automaticamente tu vai dormir. Mas o teu cérebro ele vai ficar trabalhando, ele não vai descansar. E o que acontece? Uma chancezinha de AVC é tão grande. Sabe? Então, assim, tem que regular a questão do horário de sono, exatamente para você ter um melhor aproveitamento dos seus estudos e também de sua qualidade de vida. Regularize imediatamente. Certo? Foi respondido? Ótimo. Vamos para chorar ela agora. Mais perguntas? Alguém mais, gente? Deixa eu só concluir aqui enquanto o pessoal não... Pode passar, por favor. Sintomas da dependência das redes sociais. Nervosismo quando não se tem acesso à internet. Consultar as redes sociais ao levantar e antes de deitar, né? Quem nunca faz isso. Sentir-se inquieto se não tiver com o smartphone ao alcance da mão. Caminhar usando as redes sociais. Sentir-se mal quando não recebe curtida ou visualização. Né? Usar as redes sociais quando estiver dirigindo. Sentir necessidade de compartilhar qualquer coisa da vida e achar que a vida dos outros é melhor que a sua, né? Em função daquilo que você vê nas redes sociais. Sintoma do toque fantasma, que foi o que eu falei antes, né? De achar que às vezes o celular está tocando, não está. Pode passar. Prejuízos, memória e eficiência nas habilidades multitarefas. Não consegue ser produtivo, certo? A pessoa se torna mais egocêntrica, pois liberam centros de dopamina ao falar de si. Tem pessoa que realmente sente o prazer de estar postando, de falando da vida dela para alguém, principalmente em rede social. E aí a estrutura do pensamento vai ficando mais rasa e superficial. Por quê? Porque a rede social, como a gente vem falando desde o início, ela estabelece padrões. Então, você vai perder totalmente a sua estrutura emocional, a sua tomada de decisões e o seu foco. Porque ela vai moldar a estrutura do seu cérebro. Como eu falei, uma pessoa que ela é viciada em rede social, ela tem o mesmo sintoma de uma pessoa que é viciada em droga, álcool ou drogas. Né? Então, vai mudar totalmente a estrutura do teu cérebro e dos teus pensamentos também. Porque a gente só consome e não filtra nada.
E aí perde o controle da continuidade da atenção e só volta a concentrar depois de 23 minutos, 23 a 30 minutos. E a gente perde a vontade de ler porque a gente consome muito e não filtra nada. Não é assim? Quantas vezes às vezes a gente vê matéria nas redes sociais, quando dá 5 minutos, não lembra menos o que aquela matéria disse? Simplesmente viu, achou importante, leu, mas não lembra. Depois de 10 minutos. Acontece muito, né? É exatamente porque você consome tanta informação e você não filtra nada, né? E tudo exerce influência sobre a forma como a gente vive. Tudo. Certo? Tudo que a gente vê começa daqui, ó. Tudo que a gente vê exerce influência sobre nós, principalmente quando a gente não tem um autoconhecimento e quando a gente também não se ama. Então, são fatores aí que a gente tem que parar para observar. Qual é o seu objetivo em ter rede social? Qual é o seu objetivo em postar uma foto? É para se sentir aceito? O que é? Para você receber afirmação de pessoas lá fora, porque você não consegue se autoafirmar? Você não consegue se olhar no espelho e ter prazer naquilo que está vendo. Aí precisa que pessoas lá fora te ditem alguma coisa. Então, a partir do momento em que eu permito que as pessoas lá fora me digam quem eu sou, ou o que eu tenho que fazer, ou como eu tenho que me sentir, então eu estou muito distante de mim. O meu pensamento, o meu autoconceito está totalmente distorcido. E não é isso que o Senhor quer de nós, né? Pode passar. Aí tem a preocupação com a autoimagem, distúrbio de personalidade, que é aquele momento que a gente se pergunta o que, é que a gente é, o que, é que a gente está fazendo, o que, é que a gente quer, o que, é que a gente está sentindo. Quem realmente eu sou? Né? Aí a gente começa a se questionar em muitas e muitas coisas. Mudança na autoestima, né? Porque a gente vê os padrões aí, às vezes quer copiar, se acha muito diferente. Distorção da nossa identidade, que é o que a gente vem falando desde o início. Né? Distorce muito o nosso pensamento, distorce muito a estrutura daquilo que nós criamos em nós, de conceitos que a gente criou em nós mesmos. Porque tudo é conceito, tudo é experiência de vida. Então, eu vou me conceituar, eu vou me dizer quem sou a partir dos conceitos que tenho, a partir daquilo que foi criado em mim, a partir dos comportamentos que eu aprendi. Então, eu vou me conceituar baseado nisso. Então, quando eu permito que coisas lá fora e pessoas lá fora me digam quem eu sou, e isso é rede social, né, aí eu já estou muito distante daquilo que realmente eu sou, como eu falei anteriormente, né? Pode passar. Para a gente finalizar, a nossa identidade ela é constituída em Deus. A palavra de Deus ela corrige nossa identidade distorcida. Por que eu digo isso? Porque quando a gente vai ter uma rede social, como eu falei, a gente geralmente vai em busca com um objetivo, com algo em específico. E principalmente quando a minha identidade ela está totalmente distorcida, eu vou buscar alguma compreensão de quem eu sou na rede social. Aí eu posto uma foto, eu espero um elogio. E às vezes esse elogio não vem, e aí eu já fico automaticamente me entristecendo, já vou baixando mais ali minha autoestima, que é o termômetro do nosso bem-estar. É a nossa autoestima, é a forma como a gente se sente. Né? Então, assim, ler a palavra vai me trazer muita clareza. A minha identidade, ela começa lá em Gênesis, quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, quando eu compreendo a minha identidade em Deus, essas coisas rasas e superficiais que o mundo e que a sociedade me oferece não vão me satisfazer, porque eu já estou satisfeita em Cristo. Então, quando eu sei quem eu sou, rede social é o de menos para mim. Celular é o de menos para mim. Porque aí a gente passa a experimentar realmente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque dentro da palavra a gente realmente encontra as armas necessárias para a gente lidar com qualquer tipo de situação. Enquanto eu não ler, eu não vou saber que armas são essas. Né? E aí muitas vezes eu sofro realmente de uma carência emocional, de uma carência afetiva, de uma baixa autoestima, de uma tristeza comigo mesma, de não me conhecer, e a palavra de Deus tem resposta para isso. Claro que tem situações que eu não posso misturar, tem situações que eu realmente preciso procurar um profissional. Quando as coisas já estão saindo do meu controle. Mas a palavra de Deus ela pode me dar base para a gente realmente saber a vontade do Senhor e realmente ter a paz que o mundo não nos oferece, só Cristo nos oferece. Certo? Alguma pergunta a mais? Ficou claro para todo mundo? Tranquilo? Pois ótimo. Amém.